Olá! Hoje a gente vai investigar uma das falhas de software mais perigosas do mundo. Ela está, literalmente, na lista das mais procuradas e é a segunda colocada. Vamos descobrir por que ela é tão crítica. Bom, o nosso roteiro hoje é o seguinte: a gente começa entendendo o que são essas fraquezas de software, depois mergulha de cabeça em uma bem específica, a CWE 787. A gente vai ver os perigos, como os invasores se aproveitam dela e, claro, como nos defender. E no final, vamos amarrar tudo, mostrando a diferença fundamental entre uma fraqueza e um ataque. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, primeiro a gente precisa dar uma olhada na lista dos mais procurados do universo do software, a lista oficial da CWE Top 25. E olha que interessante, nosso foco hoje não é o primeiríssimo lugar. A gente vai analisar o segundo colocado, uma vulnerabilidade tão séria, mas tão séria, que no ano passado ela era a número 1 da lista. O nome técnico dela é esse aí, CWE 787, ou Escrita Fora dos Limites. E essa pontuação de perigo, 45.20, isso aí a coloca num nível de alerta máximo, sem dúvida. Tá, mas o que significa escrita fora dos limites? O nome pode até parecer meio simples, mas acredite, as consequências são bem complexas. Basicamente, funciona assim. Imagina que um programa tem um espaço reservado na memória, uma caixinha chamada buffer, só para guardar certas informações. Essa falha, a CWE 787, permite que o programa seja enganado e acabe escrevendo dados fora dessa caixa, em lugares da memória que ele jamais deveria tocar. Essa analogia aqui é perfeita para visualizar o problema. Pensa só, é como se alguém estivesse escrevendo uma mensagem numa folha de papel, mas não para na borda. A caneta continua, escrevendo por cima da mesa, bem em cima de outra folha que tem instruções super importantes para o sistema todo. O resultado? Um caos total. Certo. Agora que a gente já entendeu como a falha acontece, vamos ver o estrago que ela pode causar. Qual é o pior cenário quando um código começa a escrever fora das linhas? As consequências são, sem exagero, devastadoras. Na melhor das hipóteses, o sistema todo pode travar, mas no pior cenário, um invasor pode tomar o controle completo da máquina e rodar o próprio código malicioso. Para a gente montar uma boa defesa, a gente precisa primeiro pensar como o invasor. E para nossa sorte, existe uma espécie de guia que mapeia exatamente como eles agem. Esse guia se chama CAPEC. Pensa nele como se fosse o manual de táticas dos atacantes. Ele mostra pra gente os padrões, as jogadas que eles usam para explorar exatamente esse tipo de fraqueza que a gente está vendo. E aqui que tudo se encaixa. A CWE, a lista de fraquezas, nos diz o que está errado. Já o CAPEC, o manual do invasor, nos explica como eles exploram esse erro. Se a gente entende o que e o como, a gente consegue chegar na solução. Então, beleza. Com esse conhecimento em mãos, como é que a gente constrói as nossas defesas? Como é que a gente impede esse tipo de ataque na prática? A resposta está em criar várias camadas de defesa. Não existe uma solução única, uma bala de prata. É um conjunto de coisas. Desde programar com mais cuidado, sempre checando os limites da memória, até usar ferramentas que analisam o código e, claro, escolher linguagens de programação que já são mais seguras por padrão. E isso tudo nos leva à grande lição, ao ponto principal que esse exemplo nos ensina sobre a cibersegurança hoje em dia. Uma segurança de verdade vai muito além de só encontrar falhas. O pulo do gato é entender os padrões de ataque usados para explorar essas falhas. Sabe, não adianta só saber que a fechadura da porta é fraca. A gente precisa entender como os ladrões arrombam aquele tipo de fechadura. No fim das contas, o objetivo maior é projetar o software de uma forma tão segura, tão robusta, que essa categoria inteira de ataque se torne simplesmente impossível. Em vez de ficar consertando fechaduras, a ideia é construir muros que não podem ser derrubados. E isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Quantos dos aplicativos que a gente usa todo santo dia são realmente construídos com essa mentalidade de defesa em profundidade? Fica aí a reflexão.